Olá, hoje nós vamos conversar com um dos nomes mais renomados da medicina na região, um especialista na área de transplantes e que acaba de ser nomeado a fazer parte da Academia Mineira de Medicina. Você vai saber isso e muito mais agora nesse bate-papo que nós vamos ter aqui com o Dr. Luiz Fernando Veloso. Doutor, para a gente começar esse bate-papo nosso, eu gostaria de saber a respeito de como isso veio para o Luiz Fernando ainda jovem. Foi lá que surgiu o interesse pela medicina ou mais à frente? Eu posso dizer que a minha escolha pela medicina, ela é da época do entorno do ensino médio mesmo. Eu não fui um menino que cresceu já com uma profissão clara na cabeça, né? Uhum. E eu acho que isso é importante para a formação das pessoas, que elas tenham a formação mais ampla possível nas suas idades mais tenras, porque isso permite que a formação seja mais plena. Já dizia um professor meu que quanto mais larga a base, o alicerce que você constrói, mais alto você pode subir sem que o edifício caia, né? Então, eu fui um menino que nunca tive problema de escola, no sentido de que sempre gostei muito de estudar, mas eu não estudei só a academia formal, né? Eu estudei, além da escola, estudei música no Conservatório Lorenzo Fernandes, eu fui judoca, nadador, e sempre participei muito das atividades de agropecuária, que é da história da minha família. E a escolha pela medicina veio mais tarde, no ensino médio, quando eu percebi que a minha afeição principal, aquilo que me realizava mais, era poder mudar a vida das pessoas. Isso realmente esteve presente comigo desde muito cedo, né? Sim. Então, nesse sentido, acho que a minha mãe teve um papel preponderante, né, em me apontar primeiro uma formação muito ampla, mas depois com as opções do que são efetivamente as grandes profissões, assim, no sentido de que eram as mais fáceis de serem apresentadas, né? Então, se você me pergunta como eu cheguei à medicina pela conclusão do todo, e não partindo já dela. Foi à medida que você vai tendo uma formação mais global, eu fui percebendo como era importante cuidar da vida, né, das pessoas. E uma vez lá na faculdade, escolhido, vou me tornar médico, acabou chegando aquele período da residência, que é a escolha da especialidade. Sim. Hoje, referência no transplante em toda a região, no estado, até no país, mas até chegar lá, como foram os primeiros desafios? Eu acho que a vida é sempre isso, né? Coragem para escolher, mas é sobretudo coragem para olhar para dentro da gente mesmo e entender aquilo que realmente nos move. E a primeira escolha nesse momento aí, a que você se refere, período do final da graduação, né? Estudei medicina na UFMG de 91 a 96. Eu considero que tive grandes professores já da cirurgia, da clínica médica, mas do mesmo modo como no ciclo lá aqui de Montes Claros, a minha escolha por cirurgia não foi automática nem direta. Ela também foi construída pela exposição ampla à medicina, né? Eu fui monitor de anatomia patológica, de técnica cirúrgica, eu era uma pessoa que gostava da medicina inteira, né? Mas a escolha pela cirurgia diz respeito, de novo, à capacidade de mudar a história natural das doenças e, portanto, da vida das pessoas. Não que em outros segmentos da medicina isso não esteja presente, mas na cirurgia isso é muito falante, porque o acerto e o erro do médico são muito evidentes. E consequências muito sérias. Muito claras. Sérias sempre mas muito claras. Né? Você vê e você vê o seu acerto e vê o seu erro. E isso
traz para a gente uma percepção, assim, para quem gosta de trabalhar com aprimoramento continuado, quem gosta de se desafiar, isso é maravilhoso. Vou dar um exemplo claro. Por exemplo, um cardiologista trata corretamente seu paciente por décadas para que ele não morra de uma doença cardiovascular que ele morreria. Uhum. Mas ele não vê esse acerto. Isso é muito diluído no tempo. Na cirurgia não é assim. É evidente os efeitos. Então, isso me encantou muito na cirurgia e foi isso que me fez escolher. Então, veja que, de novo, a escolha é um pouco... O mecanismo da escolha, de novo, é muito parecido com a escolha da medicina, lá atrás, né? De talvez até um sentimento um pouco egoísta, né? De eu querer me ver mudando a história da vida das pessoas, né? Um pouco. Mas hoje, se a gente olhando... não tiver um projeto, né? O que seria do nosso futuro? Mas né? é um fato. É um fato isso. É um fato esse fenômeno. Então, eu acho que essa questão da escolha da cirurgia, então, ela é uma escolha construída, mas, de novo, tem muito a ver com a minha personalidade de querer continuadamente me aprimorar, enxergar meus acertos, enxergar meus erros e, de novo, retroalimentar a necessidade de ser melhor, né? E ser melhor tem tantas dimensões, né? Tem a dimensão aí técnica, de operar bem, de cuidar bem dos pacientes, tem uma dimensão que é humana, de alcançar as pessoas no que elas precisam, mas tem dimensões também que são espirituais, né? Que dizem respeito ao sentido da vida que cada um de nós dá uso para a existência, né? Para a nossa existência. Eu acho que essa tentativa continuada de aprimoramento é uma marca da minha existência. Por falar nisso, se você não sabe, a esposa do Dr. Luiz Fernando estudou com ele na mesma faculdade. E o que isso representa para o senhor hoje, construir uma família com base na medicina e tê-la ao seu lado para vê-lo chegar hoje nessa colocação? Isso eu diria, um componente. Um senhor muito idoso uma vez disse que duas decisões são extremamente determinantes na vida das pessoas, né? Uma é a escolha da profissão e a segunda é a escolha da esposa. Eu acho que isso aí, esse senhor tinha bastante razão. Sem dúvida. Eu tenho certeza que o fato de encontrar na esposa uma pessoa que viveu os desafios, mais do que conheceu os desafios, né? Ela, na posição de médica, conseguia entender melhor os meus desafios, se não fosse, se não tivesse essa profissão, mas mais do que isso, conseguir contribuir, né, em muitas decisões, muitas escolhas, muitos caminhos, né? A Giane foi fundamental para me dar condições de dar fôlego mesmo para os meus sonhos. A Giane foi fundamental também para que eu pudesse ter coragem de sair de Belo Horizonte e vir a Montes Claros num desafio gigantesco, que era implantar o primeiro serviço de transplante de fígado que ao mesmo tempo era fora da capital e fora dos muros da universidade. Então esse é um feito de Montes Claros que teria sido quase impossível se eu não tivesse ela do meu lado, né? E depois disso ela foi muito importante, obviamente, na formação dos meus 2 filhos, que são médicos, e fez parte do crescimento do serviço de transplante da Santa Casa de Montes Claros, porque sem ela não teria transplante de medula aqui. Né? Isso é um fato explícito, né? Então é claro que de certo modo eu contribuí na construção dela e ela contribuiu muito na construção minha, né? Eu tenho certeza disso. Esse foi um grande desafio, como o senhor acabou de dizer, vir para o norte de Minas, o interior do estado não tão cientificamente provido como na capital, com a anuência da faculdade, com todo o centro médico que lá existe, mas aqui um segundo casamento entre o Dr. Luiz Fernando
e a Santa Casa Montes Claros. Definitivamente, eu diria que a Santa Casa é parte de mim desde sempre. Eu nasci aqui, né? Minha mãe deu a luz a mim aqui nessa Santa Casa. E minha conexão com ela só se foi retomada depois que eu já era transplantador de fígado no Hospital das Clínicas da UFMG por muitos anos. Uhum. E a escolha para vir a Montes Claros, eu tinha basicamente 3 caminhos possíveis na minha vida. Eu podia continuar a carreira dentro da UFMG e trabalhar provavelmente com transplante de fígado intervivo em crianças, embora eu já trabalhasse muito com transplante de adultos. Uhum. Eu poderia ir assumir um serviço da UFRJ e ser chefe de serviço num outro lugar, ou vir construir e enfrentar o verdadeiro desafio da transplantação nacional, que era o desafio de fazer transplante de excelência, que já existia nas capitais, nos lugares, mas que precisava alcançar com capilaridade os lugares todos do Brasil. Sim. Né? Então, o desafio, eu não sei se as pessoas têm noção do que é isso, né? Transplante de fígado já era realizado em muitas cidades do Brasil, já era realizadas em algumas capitais do Brasil. Algumas cidades que não eram capitais do Brasil. Não eram capitais. Por exemplo, Ribeirão Preto, uhum. dentro da USP de Ribeirão Preto, em Campinas, dentro da Unicamp. Mas realizar transplante de fígado fora da capital e fora da universidade, isso não existia. Uhum. Então, Montes Claros foi a 11ª cidade do Brasil que não era capital a fazer transplante de fígado, e a primeira em que se fazia isso fora da universidade e da capital ao mesmo tempo. Então, isso é um desafio que só pessoas e só como instituições como a Santa Casa de Montes Claros são capazes de fazer, né? Montes Claros faz parte da personalidade, da característica desse povo, essa resiliência, essa capacidade de reformular os desafios e vencê-los, né? Pelo isolamento geográfico que sempre existiu e que, portanto, fez com que Montes Claros precisasse ficar de pé sobre si mesma e não depender de tantos lugares. Uhum. Então, Montes Claros faz parte da fundação, da criação do SUS, né? Foi piloto, modelo. Montes Claros foi base e piloto da rede de urgência e emergência. Então você vê que Montes Claros tem essa característica, ela é um pouco o Mayo Clinic dos Estados Unidos. A Mayo Clinic tem uma característica porque ela é isolada do restante. Uhum. Então você consegue medir as coisas. Teve que ser autodidata. Ou ambiente de laboratório, uhum. onde se constrói, onde se valida coisas importantes. Montes Claros foi isso para Minas Gerais, foi isso para o Brasil. Uhum. Né? Claro que não foi a única. Alguns outros lugares contribuíram de modo semelhante. Mas é um polo referência na validação de modelos novos. Então, não era tão estranho assim fazer pela primeira vez transplante de fígado fora da capital e fora da universidade simultaneamente em Montes Claros, especialmente porque aqui eu tinha raízes e espaços, né? Fui muito bem acolhido aqui à época. Até porque uma contribuição que a gente pode também passar para a sua pessoa é o fato de que, a partir daí, a estruturação de um ambiente propício teve que ser construída tijolo a tijolo, a estrutura, a qualidade, o corpo médico, para que nós tivéssemos hoje a Santa Casa Montes Claros como essa referência que se tornou de transplante no interior. Definitivamente. Eu acho que desde o primeiro momento, era muito claro para mim que eu não estaria construindo uma fábrica da Volkswagen, me explico. Uhum. Eu não estaria vindo para montar um serviço que venceria, que seria o primeiro do Brasil pela quantidade de transplantes. Aqui a gente sempre teria estar limitado pelo tamanho da população, do lugar. Então, eu sabia que eu precisava vir para fazer excelência. Uhum. Então eu não ia fazer Volkswagen, eu ia fazer Ferrari. Então, mas era preciso que se fizesse excelência em transplante, que tivesse assinatura do mecânico debaixo do capô. E isso marcou
um ritmo e uma direção em que as coisas foram construídas. Então, embora já existisse, sim, uma atividade transplantadora na cidade, ligada ao transplante de rim, né, que já existia de antes, um pouco de transplante de córnea também já existiam, transplantes menos complexos, mas que com a vinda do transplante de fígado, a gente reformulou numerosas coisas na instituição. Eu dou o exemplo sempre da unidade de transplantes, onde nós estamos reunidos aqui hoje, que Sim. É um espaço dedicado especificamente onde há concentração de pessoas que estudam transplante na enfermagem, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, para cuidar desse tipo de paciente. Mas também ocorreram transformações fundamentais na radiologia, transformações muito importantes no laboratório, com a dosagem de imunossupressor, diagnóstico de doença viral, né? Transformações de processos no bloco cirúrgico, no banco de sangue. Então você vê que é uma rede de outras estruturas, da grande estrutura da Santa Casa, para viabilizar o exercício, né, da transplantação com excelência, mesmo em transplantes de altíssima complexidade, como é o transplante de fígado. Então, isso produziu um benefício que ultrapassa o transplante. Porque quando você melhora um laboratório para atender o transplante, você melhorou só para quem é transplantado, você melhorou para todo mundo. Né? Quando você melhora o processo do bloco cirúrgico, melhora a utilização dos espaços, dos tempos, procedimentos de segurança, você está transbordando essa excelência para outros segmentos da medicina. Aliás, esse é um papel, esse é o único motivo pelo qual o transplante é definida como ação estratégica do Ministério da Saúde, desde sua fundação. Então, o transplante é uma área estratégica, como cuidado com HIV, cuidado de vacinação, são áreas consideradas estratégicas para o Ministério. E por que o transplante é estratégico? Ele é estratégico porque ele veicula excelência nos lugares onde ele é implantado, né? Porque ele é altamente sensível a essa excelência. Qualquer redução no nível de excelência produz impacto mensurável na estrutura toda. Portanto, ele é uma medida muito direta da qualidade daquela instituição, né? E, nesse sentido, o Ministério da Saúde já criou 4 mecanismos de avaliação de qualidade em transplantação no Brasil. São programas que fazem avaliações sistemáticas e extensivas, ou seja, em toda a massa de pacientes, não é por amostras de pacientes, da qualidade da transplantação realizada. E em todos os programas de qualidade do Ministério da Saúde, a Santa Casa sempre tirou nota máxima. Excelente. A nota máxima em excelência. Por exemplo, o programa que está em vigor atualmente avalia sobrevida dos pacientes, probabilidade de estar vivo, probabilidade de estar com enxerto, o fígado, o rim transplantado funcionante, a quantidade de transplantes e a aderência dos pacientes, não perda do segmento dos pacientes, qualidade no cuidado pós-transplante. E a Santa Casa de Montes Claros tem nota máxima em todos os órgãos que ela transplanta. Então, isso é uma evidência inequívoca, no mínimo, de não inferioridade, Sim. para não nos arvorarmos a dizer que somos melhores que os outros. Claro. Né? Então, é basicamente são isso. Números que apresentam. São números objetivos que medem esta qualidade, né? Então, eu considero nesse sentido que eu sou um médico e uma pessoa realizado por ter conseguido executar isso, né? Então, se a gente fizer uma avaliação do motivo pelo qual eu decidi fazer medicina, lá na sua primeira pergunta, o motivo pelo qual eu escolhi fazer cirurgia e depois transplante, né? Na sua outra pergunta, quando a gente chega a uma conclusão que responde à introdução,
então é porque a gente fechou um ciclo de modo eficaz, né? Sem Então dúvida. eu considero que eu sou uma pessoa muito satisfeito e realizado pelas escolhas que eu fiz e pelo que eu consegui executar até aqui. Claro que com uma quantidade enorme de pessoas, instituições, suportes, né, que nos trouxeram até aqui. São inúmeros realmente. É importante, a partir disso, ver então que uma das coisas que eu ia lhe perguntar, com certeza histórias vão ter. O senhor acompanha o pós, acompanha a história do paciente. Algumas dessas histórias chegou a mexer, a emocionar o senhor? Várias vezes, né? Desde casos difíceis, que era muito difícil de ser revertido, e que é muito difícil você se ver como o último recurso que alguém tem. E eu me lembro de pelo menos 3 casos em que eu não sabia mais o que fazer. E eu rezei. A oração para acalmar. E isso fez uma imensa diferença para aqueles pacientes. E alguns deles, 2 deles, estão vivos de coisas que eu considerei que eu não, por minhas mãos, eu não seria capaz de resolver. Isso por si só já é fantástico, né? Eu sou também o único cirurgião de transplantes, junto com o Dr. Valfredo, que tive a honra de receber a visita de Nossa Senhora Aparecida, essa aqui, a imagem que muda de cidade em cidade, coincidiu que no dia que ela veio fazer a visita a Montes Claros, estava ocorrendo um transplante à noite, e a imagem foi ao bloco cirúrgico durante um transplante de fígado. Isso não, nenhuma outra pessoa talvez tenha recebido essa graça. Mas há casos também que muito me deixam feliz, satisfeito, me movem. Eu tenho alguns filhos de pacientes ex-moribundos que tiveram filhos, e alguns deles têm nome Luiz Fernando, em homenagem. Então isso também remunera grandemente a gente. Há alguns casos também de transplantes pediátricos, transplantes de crianças, que me movem particularmente. Eles ver estas pessoas crescendo, fazendo família, formando-se, né? São momentos que são muito gratificantes para a gente, né? Mas o contato com o ambulatório aqui pós-transplante é sempre uma experiência muito gratificante, no sentido de você, às vezes, nem mais reconhecer o paciente, de tão diferente que ele ficou do que ele era antes do transplante e o que ele se tornou depois. Mais saudável. Totalmente diferente. Pessoas que não tinham cor, pessoas que não tinham cabelo, pessoas que já estavam gravemente desnutridos, e você enxergar a retomada da vida ali nessas pessoas é muito, muito impactante, né? O transplante de fígado, no transplante de fígado, e no transplante de coração. O transplante de coração a gente ainda não faz aqui, mas no transplante de fígado e no transplante de coração, isso é particularmente marcante, né? Como você substitui o órgão falido por outro novo, e todo o restante rearruma
né? É diferente de outros transplantes em que a gente trata, mas essa substituição não é capaz de mudar o resto do organismo. Mas no transplante de fígado e no transplante de coração isso é muito claro, né? E eu tenho a graça de, pela formação, eu ser primeiro transplantador de fígado, antes de ser de rim, de pâncreas, transplantador de fígado. Então isso faz com que a gente vivencie isso há mais tempo, né? Então isso é muito, muito marcante, né? Então, eu acho que marcante, que até o motivo desse nosso bate-papo hoje, é a felicidade de passar para vocês que hoje o Dr. Luiz Fernando foi nomeado para ocupar a cadeira número 12 da Academia Mineira de Medicina. sim, Uma instituição que a gente pouco ouve falar, mas que muito representa para a classe médica, e fazer parte dela, então, ainda mais. definitivamente. Isso ainda me causa desconforto, né? Nós estamos falando de uma academia mineira de medicina, onde as pessoas que ocuparam essas cadeiras são Carlos Chagas, Vital Brasil, Hilton Rocha, Alcino Lázaro da Silva, Mário Lopes, Guimarães Rosa, Juscelino Kubitschek. São nomes que eu diria insuperáveis ou inatingíveis, né? Como por tudo que fizeram. Pela medicina, pelos mineiros, pelos brasileiros, né? Se alguém perguntar quem são essas pessoas, quem é cada uma delas, né? Eu acho que demoraria alguns dias para a gente fazer uma aproximação de tudo que cada uma delas fez. Então, a academia é uma espécie de reserva técnica dos valores e da identidade da medicina. Coisa que em todos os tempos sempre é necessário a manutenção da identidade da instituição, a identidade da medicina, da instituição medicina, né? Mas em especial nesses tempos atuais, em que há uma tendência poderosíssima de mercantilização, de substituição de valores fundamentais, né? Causa final de Aristóteles, né? Para a medicina e substituição por causas secundárias, né? Que não deveriam estar na primeira linha da razão da ação das pessoas e das instituições. E aqui eu não estou falando só das pessoas, dos médicos, eu estou falando também das instituições, eu estou falando do poder público. Então, a medicina tem sido fortemente vilipendiada em seus valores primitivos, seus valores que a construíram, e num mundo com uma tendência de achar sempre que a revolução é o caminho, né, que precisa rasgar o que foi feito para refazer algo, como se a história natural do homem é um aprimoramento do que se já aprendeu, né? E parece que as pessoas se esquecem disso. Então, a academia tem um papel fundamental de sustentar os valores que fazem a medicina ser a medicina, né? Que são os valores basicamente voltados a quem precisa dela, né? Os pacientes. Então, essa minha colocação nessa posição me causa desconforto, porque eu reconheço que validar um modelo de construção de serviço que fez com que a transplantação brasileira pudesse alcançar capilar, né, alcançar a periferia, tem de fato um valor significativo, né? Então é um feito significativo, mas assentar no lugar onde
assentou Carlos Chagas, é um pouco pesado, né? Então, assim, essa 12ª cadeira é a cadeira onde estava sentado o pioneiro do transplante de fígado em Minas Gerais, da UFMG, né? O professor Walter, do Antônio Pereira, professor da UFMG, que se tornou emérito, membro emérito, e no lugar dele, entre outros transplantadores mineiros, professores da UFMG, cirurgiões transplantadores do Hospital Felício Roxo, da Santa Casa de Belo Horizonte, escolheram a mim aqui de Montes Claros. Precisei defender um memorial, que é basicamente uma revisão crítica da sua história como médico e como pessoa, e você tem que um pouco dar explicações por que escolheu cada coisa que você escolheu. É um pouco parecido com essa entrevista, só que com um olhar crítico. Tem uma bancada que faz essa seleção, essa avaliação. E aí consideraram que eu atingi os critérios mínimos lá para sentar nessa cadeira. Então, Montes Claros tem uma pessoa, o professor Itagiba, que já foi presidente do CRM daqui, né? Então, ele também é membro da Academia Mineira de Medicina, mas até onde eu alcance, posso quase te afirmar, eu sou a 2ª pessoa dessa região toda aí que conseguiu ocupar esse lugar, e que eu considero que as outras pessoas que poderiam ocupar o mesmo lugar, porque também tiveram trajetórias semelhantes, no sentido de serem transplantadores, no sentido de serem pioneiros de outros modos, né? Eu considero que isso é algo realmente impactante para minha autopercepção. Acho que é isso. A gente percebe também que essa avaliação foi feita, houve uma sabatina, houve uma apresentação, várias pessoas votaram, teve praticamente a unanimidade, a unanimidade para que todos ocupassem, o senhor ocupasse esse cargo. Agora, não é o ponto máximo. O senhor, com certeza, ainda tem projetos, ainda tem uma visão para o futuro, ainda tem novos desafios pela frente. Tenho. Aliás, eles já estão em curso, né? Eu acho que essa é uma reflexão muito presente na minha vida, né? Assim, às vezes parece que você chega num prado e campina, você já construiu um espaço, você organizou a transplantação aqui em Montes Claros. Fazer transplante em Montes Claros, aqui na Santa Casa, neste serviço, com a quantidade de coisa que já foi organizada, é confortável, é bom, é belo, né? Mas a gente está sempre sendo chamado a mais desafios, né? Considerando que às vezes você já alcançou esse prado e campina, você fica diante de você uma escolha. Você pode se acomodar, você pode assentar, continuar realizando o que você já faz, e isso já é muito bom. Mas apresenta-se diante de você sempre a segunda pergunta, porque a primeira pergunta é qual que é o seu papel no mundo, né? Não é isso? Então, o meu papel no mundo é fazer isso, construir aquilo, mas sempre aparece finalmente nessa situação, beleza, mas qual que é o seu papel diante de Deus? Qual que é o seu papel diante de Deus? Porque do ponto de vista humano, das coisas mais terrenas aqui de todo dia, faz muito sentido acomodar-se. Né? As pessoas não querem sair do prado e campina e voltar para o campo de batalha. Sair do seu cantinho confortável. Exatamente. O campo de batalha é muito duro, principalmente para quem já viveu esse campo de batalha, de construir tudo. É um campo muito duro, né?
mas eu sabia que Montes Claros demonstrou inequivocamente não inferioridade no exercício da transplantação, nas dimensões técnico-assistenciais, administrativas, financeiras, estratégicas, e faz parte de uma estratégia, está conectado à estratégia do Ministério da Saúde, está conectado à estratégia da Secretaria de Estado, está conectado à estratégia da Santa Casa de Montes Claros. Então, ele demonstrou eficiência nesses domínios todos, mas a pergunta que fica é, beleza, esse modelo que o senhor criou, que o senhor construiu, ele só dá certo em Montes Claros? Ou será que isso é um modelo capaz de criar novos serviços em outros lugares e efetivamente criar a capilaridade de excelência que eu me referi aí outras vezes na nossa entrevista agora? Então, com esse sentido, nós criamos uma escola de transplantes em Montes Claros, em que nós selecionamos os nossos melhores residentes de cirurgia, melhores residentes de anestesia, construímos as pessoas, formamos as pessoas e começamos a replicar modelos onde ele faz sentido. Onde ele faz sentido. O que é onde ele faz sentido? É onde há outros vazios assistenciais em transplante no Brasil. Né? Então hoje a gente está em fase de instalação um outro serviço de transplante na cidade de Vitória da Conquista, numa Santa Casa como esta aqui, claro que com uma situação muito mais embrionária do que o que já existe aqui, mas com cirurgiões formados e que se ocupam lá, usando dos mesmos protocolos, dos mesmos mecanismos que a gente usa aqui, com reuniões clínicas que são integradas, então com uma tomada de decisão uniformizada, conjunta, e nós já realizamos lá um total de 8 transplantes de rim intervivos e brevemente devemos realizar, depois de ter muitos anos de ter realizado o primeiro transplante de fígado do interior de Minas Gerais, fazer o primeiro transplante de fígado do interior do estado da Bahia. Então esse eu acho que é um desafio que fecharia assim, um ciclo de que não só houve uma validação interna, que poderia ser perguntado, mas será que isso deu certo aqui porque aqui tem uma excelente administração? Será que aqui deu certo porque recebeu o apoio de pessoas, não só médicos, mas administradores, políticos, que fizeram com que o transplante desse certo? Ou será que isso é um modelo que efetivamente consegue ser replicado mais vezes e em mais lugares, né? Então, acho que esse é um desafio muito importante. Esse é o número 1, esse é o atual. Mas o que eu ainda enxergo para a Santa Casa de Montes Claros, que ela precisa fazer transplante de coração. E isso aí demanda, obviamente, transplante de coração não se faz num hospital que não faz outros transplantes, né? Transplante de coração é um crescimento de um serviço de transplante que já existe, que começa com o rim, que começa com a córnea, que expande enormemente com o fígado, né? Que é o que aconteceu, a história natural de Montes Claros, e que agora Santa Casa de Montes Claros já faz transplante pâncreas-rim, já faz transplante de medula, né? Então é natural fazer o transplante de coração. Então, acho que eu espero que em algum tempo a gente faça transplante de coração aqui também, e aí eu acho que a gente terá feito, tem outros transplantes, mas os transplantes que precisa ter, os transplantes que fazem grande diferença para o povo, seriam esses. Montes Claros faz quase todos, né? Falta esse aí. Como é que o senhor falaria, então, para aquele futuro médico, ainda na faculdade, querendo, ou na residência já, querendo seguir um caminho parecido com o seu? Precisa olhar bem para dentro do próprio coração, porque
Costumo dizer que o primeiro doador, porque a gente fala que transplante vive de doador, né, de doador de órgãos, na verdade, mas o primeiro grande doador na transplantação é o transplantador, porque transplantador, a primeira coisa que ele perde é a autonomia sobre os seus horários. Transplante ocorre o dia que tem. No momento que o órgão está disponível. Exatamente. Então já fiz transplante, já cancelei festa de casamento que eu estava indo, fiz transplante dia de Natal várias vezes, fiz transplante dia de Ano Novo, no dia do meu aniversário. Então, primeiro precisa ter um coração que é capaz de se organizar com isso. Você deixa de ter agenda e passa a ter uma lista de coisa para fazer. Aí você vai fazendo sua lista de coisas até um doador. Aí você para tudo, vai fazer o transplante. Volta a lista de coisas, né? Então, a primeira coisa é olhar para dentro do coração. E a segunda coisa é saber que o transplante é algo encantador de verdade, no sentido de você ser capaz de perceber o bem que você faz, mas precisa, sobretudo, também ser realizado por uma pessoa capaz de lidar fortemente com os próprios erros. Ser capaz de não tampar o sal com a peneira, né? Melhorar, evoluir continuadamente, porque é uma atividade altamente demandante do ponto de vista técnico, que exige do médico uma formação realmente completa para que ele seja capaz de efetivamente entregar a excelência no que ele faz. Então, sejam muito bem-vindos os que estiverem com essa disposição, né? Sim. Verdadeira, genuína disposição para ter a vida assim, né? E nós agradecemos esse bate-papo que tivemos aqui com o Dr. Luiz Fernando Veloso, um médico que faz da sua vida uma maneira de dar vida a outras vidas, continuidade à vida de outras vidas. Foi uma satisfação poder bater esse papo com o senhor. Uma alegria, muito bom. Obrigado pela oportunidade de fazer sempre essa revisão, né? Essa revisita aí a história da gente. Isso é bom porque a gente cria mais recursos e força para poder continuar. Acho que isso é o mais importante, né? Muito obrigado pela oportunidade aí que o senhor está me dando. Eu que agradeço. E obrigado a você.